em Êxodo capítulo 8, de 1 a 15, que você possa estar com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Tanto você que está aqui na nave do templo, na galeria, e você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam tocadas pela palavra de Deus. Amados irmãos, louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Podemos meditar na palavra dele, expor a palavra do Senhor, ela que nos ensina tantas coisas, e nós temos aprendido tanto com esse livro de Êxodo, e agora começamos uma parte muito conhecida, que são as pragas. Êxodo capítulo 7 inicia, agora nós chegamos ao capítulo 8. Então abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 8, versículos de 1 a 15. Vou fazer a leitura desse texto. E o título da nossa mensagem é As Rãs do Rio. Êxodo capítulo 8, versículos 1 a 15. Vou fazer a leitura, mas eu gostaria que quando chegássemos no versículo de número 10 e 11, os irmãos lessem comigo. 10 e 11. Vamos ficar em pé para essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Depois, disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que me ofereça sacrifício, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-te-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar, queridos. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra lida e pedimos que nos dê um entendimento, Senhor. Abençoe o teu servo para trazer a ministração da tua palavra e abençoe cada irmão para entender e receber com alegria as tuas instruções nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, alguns dizem que a rã é um tipo de réptil que, se você colocar numa
panela de água, num lugar que tiver uma água, e esquentar aquela água. A água começa fria, mas depois você esquenta, vai esquentando, esquentando, e a rã não percebe. Ela fica ali, vai ficando, vai ficando. Alguns dizem que ela morre queimada, mas não percebe essa mudança, não é? Ela não sai ali da água. Só que aqui o rio nem precisou esquentar, né? As rãs saíram todas das águas. Todas das águas. Nós podemos perceber que Êxodo é um livro maravilhoso que mostra essa saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, o povo que tinha ido para lá na época de José e que ficou lá um bom tempo. Teve uma bênção durante o período de greve, de fome na terra, e depois passou-se muito tempo, passou José, e depois de 400 anos, o faraó que estava lá no Egito, viu aquele povo crescendo, se multiplicando, não é? O povo que começou ali com 70 pessoas, agora tinha milhões. Ele se preocupou, e preocupou-se com o seu poder ali no Egito, e ele aprisionou o povo, colocou como servidão, colocou aquele povo em opressão grande, e ele queria acabar com o povo, mantê-lo sob a sua tutela, e ele chegou até a ordenar, então, que os meninos fossem ali mortos, para que não houvesse um crescimento daquele povo, mas nada adiantou. O Senhor conduzia a história, fortalecia o seu povo e conduzia o líder do seu povo, que nasceu nessa época. E Moisés, então, não foi ali jogado nas águas, mas ele saiu das águas, não é? Pois ele foi colocado numa pequena arca ali, e ele foi criado depois pela própria princesa, filha de Faraó. Que coisa, veja como que Deus conduz todas as coisas. Então, nós temos Moisés já agora, depois, na sua fase adulta, 40 anos, ele percebeu ali os conflitos entre os egípcios e o povo de Israel, os hebreus. E ele, então, por causa de um desses conflitos, acabou fugindo e indo para a terra de Midian. E lá ele conheceu sua família, ele conheceu o seu sogro e a família, e se juntou a eles, na verdade, não é? Passou a ter uma família, ficou ali mais 40 anos cuidando do rebanho de Jetro, quando Deus o chamou de uma sarça que queimava e não se consumia. E Deus colocou então a missão de Moisés para que ele tirasse o povo de Israel lá do Egito. Ele arrumou várias desculpas, mas o Senhor falou: não, para todas as desculpas, Deus deu uma resposta e deu uma solução. E ele teve que seguir a missão dele. E ele foi, junto com seu irmão Arão, que inclusive foi uma das respostas que Deus deu para que fosse porta-voz de Moisés. Eles chegam no Egito e eles fazem os sinais que Deus havia dito a eles antes para fazerem. Fazem diante do povo, dos líderes do povo, e fazem diante de Faraó. E nós percebemos alguns sinais, como os das serpentes, mas Faraó chamou os magos ali, e os magos imitaram o sinal de Moisés, a serpente, o bordão que se tornou em serpente. Eles imitaram, mas a serpente de Moisés engoliu as outras, devorou as outras, né? O texto, na verdade, até diz assim: a vara devorou as outras varas, não é? Então nós temos ali um milagre grande que foi feito diante de Faraó, mas ele continuou com o coração duro. Ele não queria aceitar essa ordem de Deus. E qual era a ordem do Senhor? Deixa o meu povo sair para me prestar culto no deserto. E aquele povo então continuava sendo oprimido, porque Faraó apertou mais a opressão. E veja que o Senhor então começa a mostrar, como ele já havia falado, ele falou com Moisés, havia falado com Moisés e Arão, que Faraó teria o coração duro e Deus tiraria o povo com mão forte, mostraria o seu poder. Nós vimos na última exposição sobre a primeira praga, então, que foram todo o rio se tornando em sangue. E foi uma praga terrível. O Nilo, que é o maior rio, na época conhecido como o maior do mundo. Hoje a gente vê que o Amazonas tem ali, é maior, mas são grandes, todos dois. E aquele povo adorava o rio, na verdade. Achava que as bênçãos vinham dali, os deuses tinham dado o Nilo para eles. E agora era tudo em sangue. E aquele povo, então, fica numa situação onde não podia nem tomar água, não é? Nós podemos tomar água, não é? Hoje eu tomei, vou tomar um pouco. A gente pode tomar, eles não podiam, ficaram ali 7 dias, até tentaram cavar do lado do rio, mas a gente percebe que realmente a aflição foi muito grande.
E passados esses 7 dias, então, vem agora essa fala de Deus a Moisés. Ele fala assim: volta a Faraó, fale com ele para deixar o meu povo ir adorar. E se ele recusar, envie pragas, envie rãs sobre o seu território. O rio fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio, seu quarto, a sua cama. Pensa, você vai dormir, tem uma rã, várias, né? Às vezes a gente corre ali de uma barata, né? Tem gente que não gosta de uma barata, né? Se tiver várias rãs na cama. Entrarão nas casas dos oficiais, de todo o povo, saltarão para dentro dos fornos, das tigelas de amassar pão. As rãs vão avançar sobre vocês, sobre o povo, sobre todos os oficiais. E o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara, traga a sua mão, coloque sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e você verá ali então as rãs subindo sobre toda a terra. E Arão fez o quê? Foi lá e fez. Estendeu a sua mão sobre as águas do rio. As rãs subiram e cobriram toda a terra. O texto diz assim. Imagine a cena. Imagine toda essa terra ali do Egito coberta de rãs. Os magos, então, que fizeram? Copiaram, né? Foram lá copiar. Usaram as suas artes mágicas, as suas ciências ocultas, e imitaram a praga. E assim fizeram aparecer mais rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e falou: supliquem ao Senhor, peçam a ele, roguem a ele que afaste as rãs de mim e do meu povo, e assim eu vou deixar o povo seguir para o sacrifício ao Senhor. E Moisés diz a ele então diga-me, que dia que você quer que eu clame ao Senhor? Ele fala: clame amanhã, não é? Então, Moisés fez isso e clamou ao Senhor, e foi assim como o faraó disse. E as rãs deixaram faraó e as suas casas, seus oficiais e o seu povo, e permaneceram só lá no rio, voltaram lá para o Nilo, para o rio, né? Moisés e Arão saíram do palácio de faraó, e depois de ter clamado ao Senhor e tudo isso ter acontecido, o que se passa no coração de faraó? Continua duro. Continua duro. E eu destaquei os versículos 10, que eu vou ler novamente, o 11. Disse assim: ele respondeu: amanhã Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, qual a proposição desse texto? E esse versículo é um versículo-chave. É que com os surgimentos das rãs, Deus mostra que não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. E como ele mostra que a gente percebe aqui alguns atributos de Deus importantes, o que esse texto nos comunica. E eu vou colocar aqui os dois primeiros, um ponto que é: Deus é o Criador e preservador. Leia comigo o versículo 3. Diz assim, versículo 3: o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Percebe aqui? Nós temos aqui Deus mandando as rãs irem para todos os outros lugares. Nós temos nesse versículo aqui 2 elementos importantes. Bem no início fala assim: o rio produzirá rãs, não é? O rio produzirá rãs. Temos 2 elementos interessantes aqui: o rio e as rãs, não é? O rio e as rãs. O rio havia já sido alvo na primeira praga, com a transformação da água em sangue. Todavia, agora ele está junto com as rãs, o rio e as rãs. O rio e as rãs. As rãs vieram do rio. E os egípcios tinham 2 deuses. 2 deuses que eles adoravam. Tinham vários. Mas aqui nós percebemos claramente 2 deuses envolvidos. O primeiro era o Hapi. E o Hapi era o deus da fertilidade do rio Nilo. E Haya diz o seguinte: a praga sobre o Nilo era não apenas um desastre natural, mas uma afronta direta a esse deus Hapi, o deus que personificava o rio e a sua generosidade. Então eles olhavam assim para o rio, mesmo depois do sangue, não é? Lógico, eles dependiam ainda do rio. E agora Deus traz então essa mistura dos 2, o rio, as rãs saindo do rio. Então esse deus Hapi, um ídolo, né, egípcio, ele era visto dessa forma: é o Deus que traz a fertilidade,
E esse rio Nilo que esse Deus nos deu, nos dá vida, vitalidade, fertilidade. E o segundo, Arã. Aí tinha uma deusa, no Egito ainda tem, que chama Heket. E essa deusa é uma deusa relacionada também à fertilidade. E Haidt comenta que as rãs eram animais sagrados, associados a essa deusa Heket, esposa do seu criador Kun. Heket era venerada por protetora dos parturientes, e símbolo da vida que emerge das águas, porque as rãs aparecem após as inundações do Nilo. A praga, então, das rãs tem caráter polêmico e religioso. Deus transforma um símbolo da vida e da fertilidade em um agente de juízo e impureza. Então a gente vê aqui o Senhor confrontando dois ídolos, claramente, os dois ídolos, dois deuses do Egito. E por ironia, né, os ídolos representavam o quê? Fertilidade. Eram adorados pelos egípcios por isso, não é? E aí o Senhor faz o quê? Traz fertilidade, só que de rãs. Elas surgem de uma forma impressionante. Invadiram todo o Egito. Deus mostra aqui que Ele é o Criador. Deus criou essas rãs ali. Veja, antes disso o Egito não tinha sido inundado, vamos dizer assim, pelas rãs. Elas não tinham povoado, não tinham ocupado todo o Egito. Agora o Senhor, então, faz isso acontecer. É o Senhor, Deus, que é o Criador de todas as coisas. E além disso, Ele é o preservador. Porque Ele que mantinha o equilíbrio do Egito. Não é? Assim como hoje Ele mantém. De vez em quando aparecem algumas pragas assim também, não é? A gente percebe, nossa, tem muito pernilongo, por exemplo. Não é? Teve um ano desse aí que estava terrível, muito pernilongo. A gente percebe que se Deus não mantiver a boa mão, não preservar a natureza, se Deus não guardar, meus irmãos, a terra rapidamente se destrói. O Senhor é o Criador e Ele é o preservador. Ele não foi embora, como alguns acreditam, que Deus criou o mundo e agora está como nossa responsabilidade. Não. O Senhor continua cuidando. Ele é o Senhor. Não são os ídolos. Veja que hoje também, meus queridos irmãos, nós temos alguns ídolos, ou vários ídolos, que envolvem a nossa sociedade. Vou trazer um exemplo, não é? Ligado à fertilidade. Nós temos hoje a ciência permite uma reprodução artificial. Ou ela permite uma interrupção da fertilidade por procedimentos cirúrgicos. As duas coisas a ciência faz, não é? E a gente percebe, então, algumas pessoas, algumas celebridades, por exemplo, que optam por esses procedimentos. Quer ter um filho sem ter um relacionamento, um casamento, e ela faz isso, a pessoa faz isso, porque quer ser uma mãe solo e não quer depender de ninguém. Ou então, aquela pessoa que quer se relacionar com todos, sem nenhum compromisso. Então ele vai lá e faz uma cirurgia para cortar a sua fertilidade. E aí ele não pode mais ter filhos. Ele pode então fazer o que quiser e ter relacionamento sem ter uma gravidez indesejada. São ídolos. Eu trouxe 2 exemplos aqui, mas nós temos vários exemplos no nosso mundo de ídolos que nós colocamos no lugar de Deus. Mas, queridos irmãos, o Senhor, Ele é que é o Criador e Ele é o Senhor. Ele que preserva todas as coisas. Colossenses 1,15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Percebe que sem o Senhor nada existiria. E se o Senhor parar de olhar para a terra agora, também nada vai subsistir. É o Senhor que cria, é o Senhor que preserva. A Bíblia de Herança Reformada diz: o completo controle de Deus sobre os animais mostra que Ele é o seu Criador e mestre. Ele é o seu Criador e mestre. Veja que as rãs entraram por todos os lugares porque o Senhor permitiu. Versículo 6 diz assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito.
Foi a permissão do Senhor, foi no momento que Arão fez isso, por ordem do Senhor. A região foi toda tomada. Claro que essa região, por causa da sua característica, já tinha as rãs ali, mas não nessa quantidade, e controladas no seu ambiente. A natureza, então, depende de Deus. O Senhor é que controla, e o equilíbrio da natureza está nas mãos do Senhor. Não fosse a preservação do Senhor, aquela região já teria sido coberta por esses seres há muito tempo. Então Deus mostra que Ele é o preservador, Deus mostra que Ele é o controlador, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Podemos trazer aqui também outro ponto importante nos nossos dias: os homens têm adorado a natureza no lugar de Deus, não é? E nós conseguimos pensar, por exemplo, no paganismo, que se destaca dentre os movimentos religiosos que querem adotar a mãe como a senhora, como a deusa. Sendo assim, o mundo continua trocando a criatura pelo Criador. Assim como Paulo disse em Romanos 1,25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mas ele termina, o qual é bendito eternamente, amém. O Senhor é o Criador, Ele é bendito eternamente, amém. O crente continua crendo no Senhor, Criador, preservador de todas as coisas. Em segundo lugar, queridos, nós vemos aqui um outro tributo de Deus. Eu coloquei os dois juntos. Ele é misericordioso e salvador. Leia comigo o versículo 7 e versículo 8. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então, assim como nos sinais anteriores, nós vemos aqui os magos entrando em cena, e eles procuram imitar os sinais de Moisés e de Arão. De novo, com as suas ciências ocultas, fizeram surgir mais rãs. E aqui, não é uma coisa até interessante, é hilário, porque o cenário estava cheio de rãs. Aí o que os magos fazem? Trazem mais rãs. Mais rãs. Já estava tomada daqueles répteis ali, agora seria... O que se ajudaria Faraó? É tirar, né? E não trazer mais. Eles continuam piorando a situação. É interessante pensar nisso. O ímpio prefere piorar a situação para mostrar que ele tem razão, em vez de agir com prudência, entendimento, sabedoria. Contudo, é evidente no texto que a situação incomodou Faraó, pois as rãs tomaram inclusive o seu palácio, né? As suas dependências. Agora aqui a coisa complicou. Ele não podia nem dormir ali, que as rãs estavam sobre ele. Então, a situação estava terrível, e como ia resolver esse problema? Os magos só pioraram, não é? Só pioraram. Queriam se mostrar mais poderosos ali, mas então, se eles fossem realmente, por que não fizeram desaparecer as rãs? Então a gente percebe agora, pela primeira vez, Faraó, então, demonstrando algum temor, e ele pede a Moisés para reverter a situação, né? Alan Cole comenta o seguinte: os magos novamente fizeram o mesmo, né? Fica-se a pensar se não há aqui um toque de consciente de humor, já que a atividade dos magos apenas aumentaram os problemas, tal como transformar na água de sangue também, eles fizeram a mesma coisa, pioraram o problema. A praga, afinal de contas, se caracterizou pelo extraordinário número de rãs naquele ano, e aumentar o seu número só prejudicaria mais Faraó. Por isso que Faraó vai então a Moisés e diz: Moisés, dá uma ajuda. Fala então, peça aí ao Senhor, fala com ele, não é? Peça a ele para tirar essas rãs, para trazer a normalidade à nossa terra. O texto mostra, meus irmãos, que apenas o Senhor pode trazer a solução. Apenas o Senhor pode trazer a salvação. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. E João diz que Jesus é o caminho.
Não existe outra solução. Jesus é o único caminho. Nós percebemos hoje que a ciência aumentou. Os estudos se multiplicaram. A tecnologia melhorou em muitos pontos a nossa vida. E a sociedade, então, continua procurando nessas coisas a sua salvação, a sua solução. Contudo, somente o Senhor tem a salvação, não há outro. O Senhor mostrou, então, misericórdia a Faraó. Veja que o versículo 12 e 13, leia comigo. Diz assim: Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Quem trouxe o alívio? Deus trouxe o alívio. Quem trouxe o refrigério? O Senhor é que trouxe. Não foram os magos. Não foi ninguém que quisesse mostrar o seu poder, porque não era possível tirar aquele tanto de rã dali, daquela forma. Então Deus, pela sua misericórdia, atende o pedido de Faraó, não é? Mesmo sabendo que Faraó continuaria com o coração duro, e isso aconteceu no final, porém Deus foi misericordioso, e só do Senhor vem a salvação. Tito 3,4 diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Não adianta o mundo buscar soluções nos deuses atuais, nos ídolos atuais. Pois não há. E de fato não há. Nós percebemos, hoje nós estamos num mundo em conflito, mas no final da Segunda Guerra, as nações se reuniram e falaram: nós temos que tomar algumas decisões. Criaram organismos que são mundiais, comitês, e usaram tecnologia, e usaram informação. E como nós estamos hoje? Ainda no mundo em conflito, no mundo em sofrimento. Só Jesus pode nos trazer a salvação. Nós percebemos então que nós temos essa atuação de Deus através de um mediador aqui. Porque a quem Faraó pediu? Diretamente a Deus? Não. Faraó pediu a Moisés: Moisés, interceda por nós, pelo Egito. E Moisés então aponta para Cristo. Cristo é o nosso mediador, queridos irmãos. É através dele, é através do sacrifício dele, através do que ele fez por nós, da obra da redenção, é que nós podemos ter a certeza de que seremos salvos no dia final, através de Cristo Jesus. Conclusão, então: não há ninguém como o Senhor. Nenhuma criatura pode tomar o lugar de Deus, nenhum ídolo. Deus é o Senhor e preservador de toda a criação. Cristo é o Salvador e age com misericórdia para com todos os que o buscam. Então, como viveremos? Aplicação para a nossa vida, queridos. Em primeiro lugar, viveremos buscando o Senhor e deixando os ídolos. Quem nós vamos buscar? É o Senhor. E deixar os ídolos. Porque a sociedade nos envolve de uma certa forma que a gente começa a acreditar nos ídolos também. E a gente começa a fazer coisas que são para nos trazer um refrigério. O pastor Marcelo estava essa semana comentando sobre a peste bubônica, não é isso? E uma das coisas que o pessoal fez lá na Europa foi o seguinte: eles estavam matando os gatos, né, para fazer sacrifícios ou por causa de superstição. E aí houve um desequilíbrio e os ratos tomaram conta. Então percebe? Matando os gatos para quê? Para me dar uma solução. Mas que solução? Você desequilibrou. O homem não consegue manter o equilíbrio da natureza e nem da sua vida.
Nem da nossa vida nós conseguimos manter o equilíbrio, se não for pela misericórdia de Deus. Então buscaremos o Senhor, deixaremos de lado os ídolos e buscaremos o Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos confiando em Cristo Jesus para a nossa salvação. Devemos buscar nele, devemos clamar por ele e para ele. Falar com Cristo: Senhor Jesus, nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que nós erramos aqui, mas essas rãs que estão aqui na nossa casa, na nossa vida, Deus, tenha misericórdia, nos limpe, nos livre. Só o Senhor é que pode fazer, e Jesus então tem todo o poder e pode nos abençoar. Viveremos buscando a salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, busquemos a solução em Deus, dediquemos a nossa vida a Ele, deixemos de lado os ídolos e confiemos que o Senhor Jesus vai nos levar a salvo até o último dia, para a glória de Deus. Vamos orar?